um dos assuntos que eu mais gosto no marketing e que é, assim, o pilar mais importante, na minha opinião, de qualquer campanha de marketing que você vai fazer. Vou começar falando aqui a frase que está aqui embaixo, de um autor que eu adoro, que é o autor do livro O Mito do Empreendedor. E ele fala que toda estratégia nasce, cresce, morre e renasce no cliente ideal. E o conceito de cliente para o profissional de saúde às vezes não é muito usado, né? Às vezes ele é usado como paciente mesmo. Algumas pessoas chamam de cliente. Mas a ideia é que se você está colocando o paciente como um elemento importante, como um avatar, como uma persona no marketing, você precisa considerar trocar essa palavra paciente por cliente. E quando você faz isso, você atinge o marketing como ele precisa. Basicamente, o que eu gosto de afirmar é que o seu cliente certo ou o seu paciente certo, ele nunca vai buscar opções mais baratas. E o que eu quero falar com isso? Quero fazer uma provocação primeiro para que você pense um pouco e responda aqui se você tem hábito de usar o médico do plano para todas as especialidades que você for buscar. Por exemplo, para oftalmo, para ginecologia ou para o que mais a gente tem aí que é muito comum para a minha esposa é infectologista, então eu penso em infectologia, né? Mas se fosse buscar um infectologista, você usaria um médico do plano? Se você fosse buscar para as mulheres, que são a maioria aqui acompanhando o nosso perfil, se você fosse buscar um gineco, você escolhe o médico do plano? Se você fosse buscar o oftalmo, eu tenho até um vídeo que há pouco tempo atrás, eu mudei de óculos e fiz um vídeo a respeito disso, o médico do plano e o particular. A minha provocação aqui é que se você não tem hábito de usar, se você não tem uma mentalidade de que o médico para atender você não é o médico do plano que é o melhor, por que você acha que você, atendendo no plano, por exemplo, vai ser visto como uma opção boa pelo paciente, né? É claro que você já deve estar cansado de ver aqui aquela história, aqui não, né? Na internet em geral, a gente fala muito a respeito disso, a história de que o paciente do plano é do plano, não é um paciente seu. E ele só está indo em você porque você está no livrinho do plano. No momento que você sai do credenciamento do plano, você não atende mais aquele paciente, porque ele não é fiel a você, ele é fiel ao plano. Você é uma das alternativas que estão lá. E por mais que ele faça elogios para você, ele só está preocupado em ser atendido. E você é uma das opções que estão ali. Então, dito isso, né, aterrando a respeito disso, quando eu falo, por exemplo, que você precisa ser o cliente que você quer atrair, eu quero dizer a respeito disso. Se você não é a pessoa que consome produtos naturais, você não pode querer ensinar as pessoas a consumir produtos naturais. Você não pode querer incentivar isso. Se você não é a pessoa que só usa médicos particulares, dificilmente você vai ter a mentalidade necessária para conseguir influenciar as pessoas a usarem os serviços de medicina particular seus. Já pensou a respeito disso? E isso vai além, né? Isso é só um detalhezinho da estratégia para que você atraia os seus clientes ideais, né? O seu cliente ideal, se eu perguntasse para você qual é o seu cliente ideal, qual é o seu paciente ideal, provavelmente você iria responder: é o paciente que topa pagar o preço mais alto e que eu acredito que seja justo pela minha consulta. Isso é um dos primeiros itens que sempre me dizem
quando eu pergunto a respeito disso. Quem é o cliente ideal da pessoa? É o cliente que topa pagar. Além disso, o que mais ele tem de característica? Então, ele paga o preço que você cobra sem reclamar, ele chega sem atrasos na consulta, né? Todo mundo gosta de paciente que não atrasa. Ele não reclama se você atrasa um pouco. Eu não gosto dessa, mas tem gente que fala isso. Ele faz os exames que são preventivos, ele comparece às consultas preventivas, ele segue as suas recomendações, né? E por aí vai, todas as características do paciente ideal. Então a ideia é que se você não trabalhar para atrair o paciente ideal, você não vai conseguir vender no preço que você gostaria. E para atrair o cliente ideal, você precisa ser um cliente ideal de alguém. Então, a gente precisa começar a pensar em mentalidade de forma mais ampla. O que é que você está fazendo que te identifica como um cliente ideal para o seu fornecedor, né, de qualquer tipo de serviço ou produto? Você é a pessoa que chama o Uber e se o Uber atrasa 3, 5, 10 minutos que seja, você reclama? Porque se você estiver reclamando, talvez você não tenha pego um ônibus lotado, talvez você não tenha pego um táxi ruim, né? Ou está mal acostumado com o que está acontecendo. É lógico que essas facilidades, elas trazem para a gente um conforto diferente, a gente muda de nível e passa a ser mais exigente a respeito disso, né? Tem um livro que eu não vou me lembrar agora, Ferreirinha, um livro do Ferreirinha, que era do mercado de moda, né? Que ele falava que o paladar não retrocede. E é mais ou menos isso mesmo. Depois que você experimenta um café bom, se você gosta de café, você só quer aquilo. Depois que você experimenta um queijo bom, um chocolate bom, qualquer coisa, uma bebida boa para você, né? Não precisa ser cara, não é isso que eu estou falando. Porque o melhor vinho, por exemplo, eu gosto de vinho, o melhor vinho é o que eu gosto, não é aquele que eu posso pagar. Porque às vezes as pessoas falam, só o mais caro, e tem muita coisa mais cara que não tem a ver com o meu paladar. Então, não é, para mim, o melhor. Agora, se você não estiver fazendo as coisas para consumir, para se conhecer, se classificar como um cliente ideal que tem a sua característica de cliente ideal, dificilmente você vai atrair esses clientes ideais. Aqui na Balance, por exemplo, nós temos alguns crivos, né? A gente fala que para participar da mentoria não basta ter o dinheiro para entrar, você precisa poder pagar, claro, mas esse é um dos primeiros filtros, né, que acontecem, mas não adianta ter o dinheiro. A gente quer o dinheiro, a gente adora dinheiro, mas a gente quer trazer pessoas para a nossa comunidade, porque isso virou uma comunidade, uma pessoa que agregue, uma pessoa que tenha os mesmos valores e princípios éticos, pessoas que estão na mesma pegada que nós. Por exemplo, um princípio é que seja tudo baseado em evidência. Esse é um crivo. Então, quando a pessoa trabalha com medicina integrativa, por exemplo, ela está fora do nosso cliente ideal. E aí o que a gente faz? A gente recusa esse cliente. Por mais que ele tenha dinheiro para pagar para nós, ele não tem a ver com os nossos valores, com o que a gente busca. Não é se é certo ou se é errado, é diferente do que a gente gostaria de ter dentro do nosso círculo. E quando eu penso nesses clientes ideais, eu preciso atrair pessoas que são mais parecidas comigo, né? A gente está começando uma intersecção aí para o marketing, a terceira onda do marketing, né? Que é o marketing de propósito. E o marketing de propósito, ele tem a ver com valores. Se você não estiver com os valores alinhados com o seu paciente ideal, com o seu cliente ideal, dificilmente você vai conseguir atrair o cara certo. Então, o meu convite a esse respeito é que você faça esse exercício. Comece aí só em consultas particulares, se você quer vender consultas particulares.
para você valorizar de forma diferente, para você experimentar de forma diferente e mudar a sua cabeça. E eu gostaria de convidar você a escrever aqui embaixo para mim, nos comentários, desde que não seja um ataque, a gente vai debater isso livremente. Se for um ataque, eu vou simplesmente te bloquear e não vou te dar atenção. Mas se for uma provocação, se for debatermos juntos para encontrarmos ideias que agreguem para o nosso público, para mim, para você, para a mentoria, para o Flávio, né? Com certeza eu não fujo de debates. Agora, eu quero saber de você se você, primeiro, se você vai só em todas as consultas que você vai, se você vai só em consultas particulares. E se você não vai, qual é o seu argumento para isso? E se você sente diferença no seu paciente ideal, se você consegue identificar esse paciente, porque ele tem características diferentes dos outros pacientes que eventualmente podem até pagar para você, mas que não são o seu paciente ideal. Entende isso? Isso é um tipo de provocação que nós fazemos muito dentro da mentoria, da Balance, e que nós vamos trazer também para o Balance Experience. Por isso que aqui embaixo está aqui o logo do evento, né? E que, se você ainda não sabe, você é médica, médico e tem como ir para São Paulo os dias 15 e 16 de março, vai cair numa sexta e num sábado. Nós temos 2 dias inteirinhos onde nós vamos aplicar as dinâmicas das sessões da mentoria Balance. E quando a gente faz isso, as pessoas se transformam em outras pessoas, porque os insights ali, os pontos de vista novos que você tem a respeito do seu negócio, da sua profissão e de como as coisas podem funcionar, que é como ir com um livro em branco para ser escrito junto com a gente, você começa uma nova história. E essa nova história, ela conta que você tem mais tempo para sua família, que você tem mais tempo para se atualizar, que você pode tirar férias, que você pode ter um faturamento sustentável para o estilo de vida que você quer ou que você tem, e que você pode contar com uma aposentadoria no futuro. Trabalhar com o que você gosta, você não precisa necessariamente atender pacientes com especialidades, com tratamentos ou, sei lá, com um nicho que você não quer trabalhar. Há um tempo atrás eu fiz uma consultoria, antes da mentoria da Balance, eu fiz uma consultoria para um médico em São Paulo, que ele é especializado em exames de imagem. E aí ele tem lá muitas máquinas, muitas salas e colaboradores que trabalham com exames de imagem. E ele fazia isso há 25 anos. E me procurou porque ele já estava cansado, já tinha passado da idade que ele aguentava o pique que dava isso aí. E eu estou com um broche do leigo, né? Eu não consigo aqui especificar exatamente, tecnicamente ali o que ele fazia e tal, porque eu não sou capaz disso. Eu sou capaz de falar sobre o que eu fazia para ele, que é mostrar para ele um caminho que era viabilizar o negócio dele para que ele pudesse se afastar do negócio, sair um pouco da empresa para que a empresa funcionasse sozinha sem ele e que ele começasse a fazer o que ele gostava. Porque ele me dizia que ele odiava fazer o que ele fazia. E eu não consigo pensar em algo tão ruim assim para mim. Trabalhar 25 anos da minha vida com algo que eu não gosto, talvez ele não tivesse isso no começo, né? Talvez ele gostasse no começo, visse como uma oportunidade muito grande, mas claramente, depois de um tempo, e foi por esse motivo que ele me procurou, ele não gostava do que ele estava fazendo e ele não via saída. Ele estava dentro de um poço que ele não sabia como sair. E basicamente ele trabalhava com algo que ele não gostava. E quando você trabalha com algo que você não gosta, o esforço você consegue fazer por um tempo, mas não o tempo todo, né? Chega uma hora que aquilo deixa de ser sustentável. E ser sustentável depende também de você fazer o que você gosta e de você trabalhar para o seu cliente ideal. Quando você não sabe quem é o seu cliente ideal, a primeira coisa a fazer é procurar qual é a mentalidade que o seu cliente ideal tem que ter. E ele tem que parecer com você.
Porque se ele não parecer com você, é como, por exemplo, aqui nós temos concorrentes, né? No digital, a mentoria Balance, ela tem outros concorrentes, né? Muitos. E o que nos diferencia dos outros concorrentes? É a nossa narrativa. Todas as mentorias, provavelmente, ou quase todas, são competentes, elas são boas, elas ensinam X ou Y, e essas não são as diferenças que importam. As diferenças que importam é por que você vai acreditar no cara aqui que está barbudo, de camiseta, conversando com você. Porque alguma coisa no meu tom de voz, no meu jeito de falar, na forma como eu vejo as coisas, como eu abordo, como eu sou incisivo, direto e aponto o dedo para você, faz sentido para você. E essa narrativa toda, ela está numa construção que, se eu estivesse encenando para você, isso não iria funcionar por muito tempo. Por quê? Porque eu ia estar infeliz e isso transparece para a pessoa. E aí eu não consigo atrair esse tipo de cliente. Então, assim, eu erro de vez em quando e atraio clientes que não são parecidos com o que a gente precisa. E eu erro na análise, porque quando nós recebemos uma aplicação para mentoria, nós fazemos uma análise para saber se aquela pessoa passa nos crivos técnicos do Dr. Flávio, meu sócio, e nos meus, se a gente pode realmente ajudar aquela pessoa. Porque eu não quero dinheiro de ninguém que eu não consiga ajudar. E algumas vezes nós erramos. Algumas vezes essas pessoas elas não podem ser ajudadas, elas têm algum problema específico que nós não temos como tocar aquilo, abordar aquilo, e só que elas de alguma forma conseguem passar pelo filtro e simplesmente conseguem entrar na mentoria e depois elas saem, ou nós colocamos elas para fora também, depende do que acontecer, né? A mentoria está indo para o seu 5º ciclo. Nós temos alguns pioneiros lá que continuam desde o primeiro ciclo conosco, ciclos de 6 meses. E encontrar essas pessoas e querer trazer outras pessoas que são mais parecidas com elas é o que a gente faz. Essas são os nossos clientes ideais. São pessoas que colocam o que a gente fala para fazer em prática, né? Elas são coachables, né? Elas são treináveis, elas são pessoas que têm uma dose de ambição importante ali para mudar o jogo delas, que elas queiram sair da onde elas estão. Elas são pessoas que, obviamente, têm o dinheiro para pagar que custa a mentoria, mas isso é o detalhe. Ele não precisa estar nessa equação, porque é óbvio que a pessoa não vai entrar se ela não pode pagar. Mas ela tem que ser uma pessoa do bem, que procura marketing do bem, para levar para o paciente dela a melhor solução que ele pode ter, que o paciente dele pode ter. Porque se ele não estiver procurando isso, a gente não quer atender essa pessoa. A gente acredita que vai ter no mercado outros profissionais, inclusive médicos que fazem mentorias, que ensinam esse tipo de marketing, que não é o marketing que nós acreditamos. E só para finalizar aqui, eu vou dar a definição do que é o nosso marketing do bem, e é o que a gente pratica e vai praticar nesse evento em São Paulo. E se eu fosse você, eu aproveitava esse lote que ainda tem desconto aí, que está no nosso link da bio, porque esse evento, como o da edição passada, ele vai ser demais. E nós temos muita coisa para trocar lá. O que é o marketing do bem? O marketing ele tem um papel para mim que é o seguinte, ele não é vender mais. A definição do marketing mesmo, assim, sei lá, no dicionário de publicidade, é que assim, publicidade é fazer o anúncio e marketing é usar a estratégia para esse anúncio encontrar as pessoas certas. E para mim, o marketing do bem é quando você usa a força, a estratégia do marketing e da publicidade para encontrar a pessoa certa para o produto ou serviço certo. E o que é isso? O produto ou serviço tem que resolver o problema da pessoa. Você começa a ganhar dinheiro quando você resolve o problema das pessoas. Então, se você é um médico, pediatra, como um mentorado nosso aqui, está aqui, o pediatra Goiânia, que é o Dr. Ronaldo Moura. Vou usar o exemplo dele. Você é pediatra e você
atende bem o seu paciente, você se atualiza, você se informa, você trabalha bem para que você esteja descansado e atento e atualizado e que você se preocupa em encontrar o melhor diagnóstico sem ser negligente com o seu paciente, sem ser relaxado, preguiçoso. E aí você encontra soluções para o seu paciente. Então a melhor coisa que você pode fazer para o seu paciente é vender uma consulta para ele. É isso que eu acredito no marketing do bem. Quando você tem uma pessoa que encontra o anúncio certo e o anúncio leva essa pessoa a comprar essa solução, mas ela é a solução ideal para a pessoa resolver o problema dela, você praticou o marketing do bem. Vou dar um exemplo sobre isso. A minha esposa é infectologista e ela, há pouco tempo, ela identificou um caso de hanseníase, bem no começo. E o rapaz que comprou essa consulta dela, ele precisou juntar dinheiro para poder ir nessa consulta, porque ele não conseguia no SUS. E examinando ele, como ela já tinha visto alguns casos de hanseníase, ela conseguiu identificar ali e fazer o diagnóstico rápido e ele ficou muito bem depois. A melhor coisa que ele pôde fazer foi ter juntado dinheiro para poder salvar os membros dele, que ele ainda não tinha perdido nenhum e poderia vir a perder se a hanseníase fosse evoluindo, né? E então não interessa o preço. A consulta dela na época custou para ele R$600, mas se ela tivesse custado R$10.000, eu tenho certeza que para salvar um membro, um dedo, ele teria pago. E quando o serviço resolve verdadeiramente o que a dor, o problema que a pessoa tem, ele é considerado um serviço do bem, para mim, no meu conceito. E é isso que a gente pratica na Balance. E é isso que a gente quer que os nossos mentorados pratiquem na Balance. E é sobre isso também que nós vamos falar no evento. Então, para de enrolar, clica no link e não esquece de deixar um comentário aqui nesse vídeo a respeito do que você pensa a respeito disso e de como você age. Se você tem feito a consulta, se você tem ido à consulta de profissionais, independente da especialidade deles, inclusive oftalmo, hein? Se você tem ido no particular. E me conta o motivo. Vamos abrir um pouco sobre isso, vamos sair da caixa preta e começar a falar a respeito disso. Eu acho que esse tipo de assunto tem que ser trazido mais à tona, para que a gente pare de falar de forma velada a respeito dessas coisas.